Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Comitiva do Vale do Taquari entrega a carta a movimento. Esse pedágio o Vale não quer para deputados estaduais. Por isso está comigo hoje o presidente da Câmara da Indústria e Comércio do Vale do Taquari, a SIC Vale do Taquari, Ivandro Carlos Rosa. Bom dia, Ivandro, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia aos ouvintes da Tirol. É uma satisfação estar novamente falando com vocês. E nessa manhã fria, né, mas de um assunto que tem uma relevância muito grande para a região, né, porque nós estamos tratando de uma definição que vai impactar nos próximos 30 anos. Então a gente precisa ter atenção em cada fase desse processo, né. Então, nesse intuito é que se fez esse movimento. Esse projeto já vem sendo discutido há mais de um ano e, aliás, a SIC acompanha esse assunto desde 2012, quando iniciaram os estudos técnicos e que já demandavam a duplicação de alguns trechos da RS 129-130, particularmente no trecho entre Trevo de Acesso de Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio, sentido Encantado, né, que é onde tinha maior fluxo. E também aqui na região de Teutônia, também algumas imediações. E com esse projeto veio e as discussões aconteceram, ficou muito claro que a participação da população, da comunidade, foi pequena. A gente teve alguns líderes dos municipais envolvidos, algumas entidades discutindo, mas a gente percebia que a população em geral, aquele que simplesmente vai passar lá na cancela e vai pagar o pedágio, ou vai pagar a diferença no produto, o acréscimo desse produto, ou até o próprio produtor que vai ver lá na sua criação de frango, leite ou suíno, que o seu produto vai ficar mais caro em função do custo do transporte, o caminhão vai passar muitas vezes no pedágio. Então a gente percebia que essas pessoas não tinham sido consultadas. Então, meu vice-presidente da SIC regional é o Vanderlei Moresco, de Antagorda. Ele foi prefeito em Antagorda, foi presidente da ANVAT, e na observação dele, todas as pessoas que ele conversava da região, ele percebia que as pessoas estavam muito por fora do assunto, nem sabiam efetivamente o que estava sendo discutido. Então ele nos propôs essa pesquisa. Então a gente contratou a Macrovisão, que é uma empresa especializada, do professor Lucildo, né, que formatou essa pesquisa para ter todos os cuidados da legalidade, fazer uma pesquisa devidamente regular, né? E aí se criou então esse link, foi compartilhado e amplamente divulgado, inclusive aqui pela própria Tirol. E durante o dia 1º a dia 10 de agosto, então, ocorreu essa consulta. Foram 3.835 respostas. Ocorre que como era necessário colocar o seu CPF e localidade, alguns cuidados de segurança, até para evitar fraudes, né? Após a verificação, alguns CPFs estavam repetidos, outros com números incorretos, então o próprio sistema da Macrovisão eliminou esses dados. Então os votos válidos ficaram 3.720, e dos quais 98,1% optaram pela opção de suspender o edital nesse momento e discutir com mais detalhes e retomar após a eleição do ano que vem o processo. 1,9%, por outro lado, optou em manter o projeto do jeito que está e licitar da forma que está, mesmo tendo em vista que o preço vai ficar alto e tudo mais. E é da democracia, a gente tem que perguntar para as pessoas e registrar a resposta, né? Bom, mas 98%, isso é quase 100%, né? Vamos lá, foi um grande número. Nesse sentido, você também tem dados referente a de onde são essas pessoas que participaram da votação? A grande maioria era da nossa região? 91% era do Vale do Taquari. Dos municípios dos 36 municípios, 37, depende o recorte que tu utiliza, né? Dos 36, 32 votaram. Logicamente, algumas regiões com maior concentração, principalmente o pessoal da região de Encantado, Antagorda e Cruzeiro do Sul, que são regiões ali onde tem, então,
está mais deflagrada essa discussão, digamos assim. Mas dos 36 municípios, 32 municípios houve votação. 91% então das pessoas que responderam são do Vale do Taquari. Outras não são, porque muitas vezes elas não moram aqui, mas elas transitam aqui, transportam mercadoria aqui e acabaram votando. Mas o importante é a gente ter essa convicção que não é uma votação aleatória. Essas pessoas entraram no sistema, colocaram seu CPF e opinaram, ou seja, elas assumiram a sua posição. E aí, no início, nós tínhamos uma crítica, assim, como estava sendo feito, direcionando para um lado ou para o outro. Mas, como foi uma pesquisa pública, não há nenhum impedimento que houvesse campanha de engajamento para um lado ou para o outro. O que se notou é que quem era favorável a que a pesquisa, o leilão acontecesse, não conseguiu mobilizar. Mesmo tendo pessoas, em alguns lugares que a gente percebeu que tinha um número expressivo de votos, não passou de 70 votos esses contrários à suspensão do edital. Na verdade, então, ficou muito claro que realmente a população em geral ou não está devidamente esclarecida, não se sente segura para a realização do leilão nesse momento, ou realmente é contrário ao modelo que o governo está apresentando. O que se sabe e se tem convicção é que a EGR ela presta um péssimo serviço. Porém, a EGR é a empresa gaúcha de rodovias, ou seja, é a empresa do governo do estado do Rio Grande do Sul. O senhor governador que vai estar aqui em Teutônia hoje é quem indica o presidente da EGR. E assim vem acontecendo nos últimos 3 governos. Então o governo se mostra um péssimo executor de obras, e a gente não vê só isso na EGR, a gente vê isso no DAER, é só a gente ver a 419, quem vai de Teutônia a Poço das Antas, que é mantida pelo DAER, também outra estatal do governo. Então, o que a gente espera? A gente espera que tenha uma concessão, porque a gente vê no exemplo da CCR, que anunciava ontem as obras no perímetro urbano de Estrela e Lajeado, investimento de 100 milhões, mais 350 milhões na duplicação de Lajeado a Marques de Souza. A gente vê nesse modelo um modelo assertivo. Porém, a EGR cobra R$ 5,00 o pedágio. E a proposta que o governo... Desculpa, a CCR, né? E é a proposta que o governo apresentou, que está sendo leiloado a princípio em 1º de setembro, já parte de R$ 10,00. E os serviços apresentados, as obras, são, na nossa opinião, insuficientes. Então, esse é o propósito. O propósito é discutir com mais clareza, por exemplo, identificar quais obras estão previstas aqui em Teutônia. Tem que conversar com a comunidade. Se a comunidade está a fim de pagar esse valor nesse serviço. O que se notou muito claramente é, por exemplo, a comunidade de Boa Vista do Sul. Ela não foi devidamente consultada, a gente não percebeu assim, o envolvimento, a pergunta da região alta se está de acordo, a gente não percebeu. E é a segunda praça mais cara, ela só fica atrás de Encantado. Depois é Boa Vista do Sul e terceiro é Cruzeiro do Sul. Então, essas questões que nos motivaram a fazer essa consulta. Uma consulta pública. Então, as pessoas opinaram. E o processo regular, apurou-se os votos e se então encaminhou para a Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia e também aos 55 deputados, a posicionamento do resultado. Se encaminhou também na Casa Civil e para o gabinete do governador. O governador não estava na terça-feira, então foi a comitiva, o meu diretor de infraestrutura, também foi o meu vice-presidente, presidente do CODEVAT, que é o Conselho de Desenvolvimento, e o presidente da AVAT, que é a Associação dos Vereadores. Dentro das pautas, então, que se apresentou que hoje, então, a princípio terá uma reunião por parte do governo, hoje, dia 19 de agosto, para se definir se mantém o edital ou se suspende. Bom, essas visitas em Porto Alegre foram realizadas todas essa semana. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que consta nesse documento, porque foi apresentado não apenas esse questionamento quanto à questão do valor da tarifa, mas foi falado novamente também no Free Flow. Se solicitou um melhor estudo, né? E o governo alega que nesse momento o Free Flow não tem a regulamentação. Então o que se sugeriu é que não se faça um leilão de uma rodovia para 30 anos a um mês da eleição.
Porque nós temos aí 10, 12 candidatos a governador, a gente não sabe quem vai ser o governador. Então nós vamos fazer um leilão, a gente não sabe quem vai assinar o contrato do leilão. Por que não deixar passar a eleição? No início da gestão se discute, até lá o governo federal tem tempo para regulamentar o free flow. A gente vai fazer um contrato muito melhor do que nós temos hoje. E o importante é que o preço da tarifa vai diminuir com o free flow. Tu vai ter mais pontos de arrecadação, tu vai diluir a cobrança. Hoje tu concentra a cobrança e daí tu penaliza essas localidades onde tu tem as praças. Não há dúvida, Bruna, que nós precisamos de infraestrutura, nós precisamos de obras, mas nós não podemos fazer um negócio a qualquer preço, porque quem paga a conta, tem que repassar essa conta. Ninguém paga do bolso, ele acaba repassando por custo do produto. Tem um especialista na área, o Ricardo Portela, ele sempre fala, quando a pessoa vai lá no mercado comprar uma caixa de leite, ele não está pagando o preço, ele não consegue ver quanto custa lá no balde, lá no pé da vaca. Ele paga o que está na prateleira. E para chegar na prateleira, ele somou o custo da indústria, o custo do transporte, o custo da embalagem, todos esses tributos que a gente paga, por isso que soma. Daí tu paga 7 na prateleira e o produtor recebe 2 e pouco. É essas questões que a gente tem que diminuir. Nós diminuímos o valor que sobra para quem investe e quem produz, porque nós colocamos muitos custos na cadeia de transporte, na cadeia da logística e nos tributos. Então é nesse ponto que a gente tem que compreender que é o que a gente precisa combater. A gente precisa diminuir este custo que o produtor não recebe e que infelizmente o consumidor paga. Esse edital de concessão de rodovias, ele teve 2 desdobramentos, né? Um deles foi justamente essa pesquisa da qual nós estamos falando, e outro foi com relação a entidades que acionaram, então, um processo na justiça. Você tem informações referente a esse processo? Como é que é o andamento? Que são associações comerciais que realizaram, né? Isso, as associações comerciais, a CID Encantado, a CISAN de Arroio do Meio e a CIL de Lajeado, estão com o processo judicial pronto, mas eles estão aguardando um encaminhamento da parte do governo, porque a ideia não é comprar briga, a ideia é esgotar o diálogo, né, até o último momento. Quando não houver mais possibilidade de diálogo, aí sim parte para um processo de judicialização. Então hoje nós aguardamos com muito otimismo que o governo se sensibilize ao apelo da população, da votação expressiva que obteve a consulta e que retire o edital. Em caso contrário, aí sim as associações encaminharão no início da semana um pedido de liminar, de suspensão, e por uma argumentação de vários itens, né, entre eles essa questão da falta como é que eu vou te dizer, da falta de transparência, né, porque os municípios efetivamente não sabem o projeto que está sendo leiloado. E isso preocupa as comunidades, né? Então são 12 argumentos que eles estão utilizando e, logicamente, eles estão aguardando o nosso posicionamento. Eles não vão entrar na justiça simplesmente por entrar. Eles estão aguardando que a gente faça essa discussão no campo das ideias e dos argumentos. Caso se esgotar, bom, aí se pede uma liminar, suspende até que se discuta com mais clareza. E não é a intenção de ninguém judicializar. A ideia é se construir uma solução, porque a região precisa das obras, a região precisa que as coisas efetivamente aconteçam. Movimento de diálogo que vocês estão tentando já há mais de ano, né? A gente acompanha aqui em várias entrevistas os desdobramentos. Mas além do projeto de concessões, Ivandro, se você tiver alguma consideração ainda referente a isso, por favor, porque eu quero falar do APL ainda. Bom, eu ia te falar também que em outubro vai acontecer um congresso de logística lá em Estrela, na ELOG, no Porto, né? Então a SIC regional, juntamente com a ELOG e o CITSERGS, que é o Sindicato dos Transportadores, né? CITSERGS, vai realizar dia 11 de outubro um congresso de logística para tratar dessa logística do ano 2022-23, ou seja, temos um passado muito expressivo, a região tem muitas transportadoras de grande porte, só que entramos numa nova era de e-commerce, em outra formatação de entregas, e isso acontecerá então dia 11 de outubro. A SIC também está, juntamente com a Federação,
e a Univates organizando um congresso que a Federação denomina de Jornada da Inovação, que acontece no interior do estado, e o próximo vai ser aqui em Lajeado, onde vai juntar os cases de inovação da região e linkar com o case estadual. Até aqui na região, Renato Scheffler, que é o nosso vice-presidente regional, que está coordenando juntamente com o presidente Anderson da Federação. E entre outras medidas, outras ações que a gente tem feito. Como tu falava, uma das grandes ações que a gente tem se dedicado muito nos últimos meses é a questão do APL, né, do Arranjo Produtivo Local, que foi reconhecido em 13 de junho e 2 meses depois a gente já vê resultados, né? A gente já vê a FRUC anunciando o investimento, que o projeto estava durante um tempo sendo revisto, né? E agora com a efetividade do APL, ela já consegue se inserir nesse ambiente de uma região que tem um arranjo produtivo de alimentos e bebidas, portanto vai ter facilidades no encaminhamento do projeto, inclusive benefícios fiscais pela pontuação extra que recebe por fazer parte do APL. Também agora a gente viu também já em Lajeado, a gráfica Cometa também já fazendo uma ampliação, utilizando também esse aporte extra de recursos em função do Fundopem acreditar a empresas que participam do APL. Então, só estou te citando 2 exemplos para ver que em 2 meses já vimos acontecer algo palpável, já vimos sair do papel, sair do campo das ideias, e a gente conseguiu demonstrar que é efetivo um APL, que faz diferença e que é por aí que a gente precisa caminhar. Um arranjo que já começou com muitas ações, né? A gente já falou aqui sobre visitas técnicas, então muitas empresas, além de já estarem com o projeto em andamento, estão começando a elaboração aí de algum projeto, e além disso nós temos agora um curso, afinal, como tudo, nós temos aí regras e leis que vão se atualizando, e um deles diz respeito à rotulagem de alimentos. Exatamente. Tu sabes, Bruna, que logo que foi concebido a ideia do APL, do Arranjo Produtivo Local de Alimentos e Bebidas, que é totalmente ligado ao associativismo, às empresas que são ligadas às associações comerciais do segmento da indústria. Se encaminhou o projeto para o SEBRAE, e nós fomos contemplados num programa do SEBRAE, e durante 2 anos o SEBRAE vai nos auxiliar na governança do APL. Ou seja, a gente tem feito uma série de cursos, treinamentos, qualificações. Até recentemente nós tivemos um início de processo com um consultor italiano que foi aqui no SEBRAE a primeira aula. Agora nos próximos dias nós teremos um outro, que ele cria um cenário de futuro, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo além das nossas fronteiras. Ou seja, ele atualmente reside em Brasília, mas ele atende o SEBRAE Nacional para essa expectativa de mundo. Ele nos trazia cases de cluster dos Estados Unidos, da própria Itália, da produção de queijos e de outros produtos alimentícios, né? Então, assim, o SEBRAE tem agregado muito no nosso APL. E como tu falava, a gente tem que ficar muito atento para dar oportunidade das empresas se organizarem. As grandes geralmente já buscam o recurso, o curso, um treinamento, a qualificação para os seus colaboradores. As médias e as pequenas geralmente têm mais dificuldade, até porque tem que tirar alguém da linha de produção para fazer um treinamento. E se o treinamento não é aqui na região, pior, aí tu vai ter o deslocamento, vai quem sabe ter que ir a Porto Alegre ou São Paulo. Então a nossa estratégia foi buscar junto ao Sindicato da Indústria de Alimentos do Estado do Rio Grande do Sul apoio, somar com o APL e também pedir apoio também para as empresas da região. Então nossos patrocinadores são a Rota Gráfica, que é o principal patrocinador, e também o que nós temos no propósito? Custear que seja um custo acessível para quem vai fazer o curso, né? A gente não pode cobrar um valor muito alto. Então será dia 25 de agosto, 8 horas de duração. O curso, então, ele vai atender essa questão da nova rotulagem, ou seja, como vai ter que ser apresentado as informações nutricionais no rótulo. Como, por exemplo, assim, nós temos que deixar claramente para o nosso
produtor, o que ele tem que colocar na embalagem para que não seja multado ou que de repente não chegue num comércio, num local e tenha que recolher o seu produto porque ele não atende às especificações da legislação. Então é uma oportunidade de desenvolvimento das empresas, ou seja, não tem uma lei que vai penalizar as empresas a partir de outubro, vai cobrá-las da efetividade dessa lei. O que a gente está querendo? A gente está querendo que a empresa já tenha o seu processo regular e não tenha nenhuma dificuldade em expor seu produto. Então, partimos dessa lógica. A gente tem que criar oportunidades para que essas empresas realmente tenham acesso a um curso acessível aqui em Lajeado, não precisa se deslocar. Eu falava dos patrocinadores, a Rota Gráfica, a Brasredes e a Sano Ritas, que é um laboratório também que trabalha nessa área de alimentos. O que nos chama muita atenção é que nós estamos tendo uma adesão, como tu falava, conhecidos na região de Farroupilha, nós temos também de Caxias do Sul e de outras regiões, porque a gente vê claramente que é um assunto que vai impactar não só as empresas, mas também o poder público, por exemplo, os municípios, as inspeções municipais, né? As empresas as gráficas, as empresas que produzem embalagem, as agências de publicidade que desenvolvem a parte do marketing das empresas, porque vai impactar na rotulagem, ou seja, no rosto da embalagem que vai ser exposto na prateleira. Então, reforçamos então o convite para quem tiver interesse, por favor acesse sicvaledotaquari.com.br, está disponível lá o dado e também é uma oportunidade de a gente ter aqui no Vale do Taquari algo que está muito mais em conta do que simplesmente um deslocamento daqui até a região metropolitana, onde geralmente acontecem os cursos. Também, se a pessoa optar, pode contatar diretamente a Simone Vobeto, que é nossa secretária executiva, que é 996534546. Então, fica o convite e também o alerta, né, para quem ainda não se ateve, que produz alimentos e bebidas. A partir de outubro tu vai ter que mudar a tua embalagem, tu vai ter que adequar essa nova legislação. A partir do dia 9 de outubro, então, oportunidade única que a SIC está proporcionando, curso no dia 25 de agosto. Inscrições o quanto antes, né, Ivandro? Exatamente. Ivandro, agradecendo tua participação no programa hoje, muito obrigada, um bom final de semana. Obrigado, Bruna, e reforçamos aquele princípio que a gente tem, somos associativistas, nós trabalhamos de forma voluntária e procuramos pensar no vale como um todo, né? Então, superando essa questão de vale baixo, vale alto, acho que a região é uma região que territorialmente ela representa apenas 1,7% do território do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, é uma região muito pequena geograficamente, mas é uma região muito produtora, o pessoal é muito engajado, muito comprometido, né? E nós temos muitos potenciais a serem desenvolvidos. O ideal é que a gente se mantenha unido, né? Logicamente respeitando as opiniões de cada um, mas vamos seguir com esse propósito de desenvolver a região como um todo, né? Nós temos que, para o desenvolvimento sustentável, se todos avançarem junto. A gente tem que levar em conta que temos empresas grandes, mas temos médias, temos pequenas, e essas empresas que, afim e ao cabo, que geram os empregos, os tributos, né? E que são a mola propulsora da nossa economia. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e ficamos à disposição.